Olá, seja bem-vindo ao episódio do Universo Corporativo. Nós estamos no mês de maio, é o mês de conscientização nacional da auditoria interna e para falar um pouquinho sobre a experiência com a auditoria interna aqui no Grupo Mateus, nós temos duas convidadas, a Jéssica Cavalcante, gerente de governança de TI, e Joyce Xavier, gerente jurídica. Aqui comigo está a Suiane, vamos conduzir, eu sou a Thaís, vamos conduzir este bate-papo aqui muito rico para falar um pouquinho sobre auditoria. Jéssica, Joyce, obrigada por aceitarem esse convite, sejam bem-vindas. Muito obrigada. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, como é que foi essa experiência com a auditoria interna, como é que foi o início, o meio e se já chegou ao fim, como é que foi o fim, como é que foi o pós-auditoria? Vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente? Não tem fim. Tem começo, não tem fim. Mas o que é bom, porque a auditoria, ela faz parte dos controles internos da companhia. Então, se não tem fim, significa que a companhia está sempre se renovando para melhorar nesses controles. Então, pelo menos comigo não tem. Não sei se na tua área vai ter. Como a Joyce falou, né, a auditoria ela é responsável por garantir que os controles internos estão funcionando, né? Então, sendo essa terceira camada, né, é contínuo. Então, por exemplo, na tecnologia, a gente periodicamente recebe o planejamento do que vai ser auditado, daquele processo, do escopo, e aí a gente é responsável por enviar as evidências para que a auditoria consiga validar se aquilo que a gente está falando que faz, a gente realmente faz, né? Então, não tem como parar, até porque ela é subsídio para a auditoria externa. E nós, como somos empresas que estamos na Bolsa, né, anualmente nós precisamos ser auditados pela auditoria externa, e aí a auditoria serve para a gente garantir que quando chega para o mercado, a gente já tem tudo dentro de casa sob controle, né, nossos controles todos controlados. Muito bom. Legal, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui com a minha parceira, Thaís, conduzindo esse momento. Bate-papo, na verdade, com vocês. E eu vou te lançar uma pergunta, Jéssica, com relação à maturidade do ambiente de controle, a eficiência dos processos e aculturamento. Como é que tu enxerga, né, o trabalho da auditoria interna te apoiando dentro da tua área, no sentido desse novo modelo de governança corporativa? É um desafio, né? Porque acho que o grupo como um todo, ele está evoluindo bastante com relação à definição de processos, né? Então, a gente veio de crescer, e aí agora a gente precisa crescer de forma mais estruturada. E o que traz essa estruturação é a definição de processos, né? Então, eu vejo o movimento de várias áreas definindo seus processos e tudo mais. E aí, a relação com a auditoria, ela vem justamente para validar isso, né? Então, por exemplo, enquanto tecnologia, a gente vem definindo políticas ao longo do tempo, né? E aí não adianta eu definir uma política e ela não acontecer. Então, eu, como uma área de tecnologia, eu preciso fazer ela valer, né? E a área de controles internos vem e nos ajuda a identificar como que a gente vai controlar se aqueles processos que a gente definiu tá funcionando, e a auditoria vem cá e reforça. Não, peraí, mas a gente tem uma oportunidade aqui. E aí eu acho que essa relação, ela é mais construtiva justamente quando vem com esse viés de encontrar oportunidade junto. Então, olha, Jéssica, identifiquei aqui no processo que nós auditamos que a gente tem uma oportunidade nesse processo aqui. Vamos entender junto como que a gente consegue melhorar. E essa relação a gente já tem hoje, é bem legal, né? Eu lembro que, acho que tem uns 6 meses atrás, que eu sentei e falei assim, Cristiano, gerente de auditoria, né? Eu falei, a gente precisa conversar sobre esse processo, porque não tá legal, aí eu falo uma coisa, você fala outra, a gente tá nessa aqui de falar, bora sentar e conversar. E a gente passou mais de 2 horas conversando sobre o processo, né? Muito bom. E aí eu falei assim, e aí, como é que a gente pode fazer? Mas olha, nosso sistema é assim, tem essa limitação aqui. E sua experiência de mercado, você acha que dá pra gente linkar? E eu sei que a gente saiu daquela reunião com várias ações que até hoje estão em andamento. E isso é legal, né? Porque a gente reafirmou o compromisso da auditoria de conseguir nos apoiar a melhorar esses processos, né? E por isso que, como a Jéssica falou, é contínuo, né? Eu tô falando de um processo de, sei lá, perder de vista mais de 50 que a gente tem aí, que ainda não estamos no nível de maturidade que a gente deseja, né? Mas estamos no caminho certo. Excelente, Jéssica. E aí, dentro do que você trouxe pra gente, dessa relação que vocês construíram juntos,
nem todos os nossos gerentes estão preparados para receber essa auditoria, né? Você pode compartilhar um pouquinho, Joyce, como que é essa relação auditor-gestor para manter essa relação construtiva, como, por exemplo, a Jéssica trouxe, né? Que acaba que, sim, a auditoria, ela apoia, mas todo o grupo ganha, não só a auditoria como a tecnologia, mas toda a organização ganha, tendo já preparando essa auditoria para quando vier a externa, como vocês trouxeram ainda há pouco. Acho que uma coisa que a Jéssica falou faz muito sentido, que é o diálogo. O diálogo entre auditoria e gestor, ele precisa existir. A auditoria, ela tem muita boa vontade de melhorar procedimentos, melhorar processos, e o gestor ele tem que olhar para a auditoria com esse viés. Estamos ali para ser parceiros numa melhoria. Não estamos ali para procurar culpados, né? Eu falo muito isso quando eu converso com o Cristiano. E no Grupo Mateus, a gente já teve uma auditoria voltada para um procedimento específico. Hoje, a nossa auditoria, ela segue padrões de mercado. E a partir do momento que a gente teve essa mudança da forma de operacionalizar do que era a antiga auditoria interna para a auditoria atual, que é uma auditoria que segue os padrões de mercado, a gente precisou realmente ter um certo aculturamento por parte dos gestores que passaram no começo a não entender qual era aquele procedimento que a auditoria vinha fazendo, o porquê que vinha fazendo aquilo, e muitas vezes as pessoas se sentiam investigadas, né? Ele veio investigar a minha área, não olha com aquele olhar de, ele veio ajudar a melhorar um processo da minha área. Não era esse tipo de visão que a gente sentia em muitos gestores. E eu, como back-office da auditoria, e também como setor que já foi auditado procedimentos pela auditoria, digo, ela tá ali como um parceiro. E o gestor, ele tem que aproveitar do fato da gente hoje ter uma auditoria bem estruturada para evitar problemas futuros. A gente até costuma brincar e dizer, só não vai curtir a auditoria quem realmente está fazendo alguma coisa errada de forma voluntária. Eu estou cometendo uma fraude. E aí, se eu vejo a auditoria auditando o meu procedimento, auditando o meu setor, lógico que aquilo vai ser ruim para mim, porque vai evidenciar um problema no meu setor. Mas se não, se eu tenho boa fé na execução do meu trabalho, tem que aproveitar o que a auditoria vai trazer de bom para poder melhorar os procedimentos. Nem sempre eles vão trazer as soluções que se encaixem para a nossa realidade, né? Cada empresa tem uma realidade, cada setor tem uma realidade. Porém, com o diálogo, a gente vai chegar num denominador comum do que realmente vai fazer funcionar para a companhia. A gente é um varejo alimentar e é um varejo alimentar diferenciado ainda mais. Por mais que existem aí outros players iguais os nossos, a gente tem aquele quer Mateus de ser. E aí a gente precisa, né, adequar tudo isso junto com os controles que as normas de órgãos reguladores nos impõem. Então, é muito difícil fazer essa roda girar de forma orgânica. Mas a auditoria, ela vai ser o elemento chave para que a gente consiga fazer isso. E o diálogo é o que vai fazer o olhinho lá na roda e fazer ela rodar bem. Se não tiver diálogo e se não tiver predisposição para que aquilo seja feito e foco no resultado, não vai dar certo. Assim, pela experiência que vocês tiveram com o setor de auditoria, né? Vocês enquanto liderança, o que vocês, da experiência que vocês tiveram, eu vejo só benefício nas falas de vocês, né? Quanto ao fazer ali o processo dentro dos próprios setores. Então, para que as pessoas, os outros líderes também, as equipes, mudem essa cultura de que não, a auditoria não vem me investigar e vem me ajudar, o que vocês poderiam falar, assim, para que a gente pudesse ter essa mudança, assim, de pensamento com relação à auditoria? Vamos começar com a Jéssica, Joyce também pode falar também. Eu acho que reforçando muito isso que a Joyce falou, né? O diálogo, ele também é a partir de deixar a comunicação clara do porquê eu estou ali. Então, por exemplo, a área de auditoria tem ali a quantidade de processos que ela vai precisar auditar, né? Se eu já sei que eu vou auditar aquele processo, eu já posso ir construindo aquela relação com aquele gestor. Então, de chegar e falar assim, olha, eu tenho uma previsão aqui, que, sei lá, no próximo mês a gente vai estar fazendo aqui a auditoria no seu setor. E ele já entendendo e falou assim, o objetivo de eu fazer a auditoria desse processo é justamente a gente poder melhorar.
Então, quando a auditoria já vem trazendo essa comunicação para o gestor, ele já quebra e fala assim, não, ok, então eu estou tendo mais um parceiro aqui do que alguém que vai dificultar o meu processo. Então, talvez ele, como alguém de fora, vai estar enxergando algo que às vezes eu estou aqui no dia a dia, eu não vou enxergar. E aí isso vem como algo positivo, né? Então vejo muito essa questão de deixar essa comunicação bastante eficiente. Né? Isso é super importante, porque a auditoria, para ela fazer um bom trabalho, ela precisa das informações que ela vai coletar nesses setores. E aí, uma coisa que eu sempre falava pro meu time, vocês têm que saber pedir. Às vezes as pessoas falavam assim pra mim, ai, como é que você conseguiu isso? Eu falei, vocês não sabem pedir, vocês não sabem conversar com as pessoas. E se a auditoria, que é uma vantagem muito grande do time que tem hoje, é que eles sabem conversar com os setores, pelo menos aí eu tô falando por mim, tá? Comigo. E sabem pedir, porque pensa, a gente é uma empresa grande, é uma empresa que tem muita coisa para fazer, todos os setores, ninguém tá sem nada para fazer, todo mundo com bastante demanda, e aí vem a auditoria e fala assim, preciso de um relatório. Pra onde? Então, assim, tem isso, e aí precisa ter bom senso de todas as partes. Da minha parte, para me esforçar para entregar o relatório, e da parte deles para ceder também, entender que o relatório não vai surgir. Não vai surgir do nada. Eu não vou fazer e o relatório vai aparecer. Seria maravilhoso se desse certo, mas não dá. Então, acho que nesse fluxo de bom senso, acho que a relação com a auditoria, se ela for tiver bastante desse elemento, acho que roda, sabe? Então tem muito isso do relacionamento, de como chegar, de como falar. Falando, né? A comunicação entre os setores. E eu acho que também a transparência, né? Assim, com os colaboradores, a importância do porquê que esse setor, essa área de negócio está passando por essa auditoria e os benefícios que vai trazer, que vão trazer, né? Que hoje é muito comum as pessoas não verem os benefícios. Sim. Elas só veem a parte de que, estou sendo auditado. Sim. Por que eu tô sendo auditado? Mas meus processos estão tudo corretos. Tá tudo certinho. Tá tudo certo, né? E aí a gente acaba se colocando numa posição de que a gente não tem processos a serem melhorados, né? E pelo contrário, né? A máxima do processo é que ele sempre pode melhorar, né? Então, mudar mesmo esse mindset, né? De que a auditoria tá ali para nos apoiar. E valorizar a importância do feedback, né? Eu ia trazer isso. É como um feedback. E nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo sabe dar o feedback. Então, quando você e o pior, sabe nem dar todo o feedback, mundo sabe receber. E gosta de receber. E gosta. Mas quando existe, assim, uma pessoa... Que no caso a gente tá falando da auditoria. Quando existe ali a auditora que sabe fazer, que tá preparado para fazer, tem habilidade, sabe como chegar na área, como mostrar a importância pro gestor, gente, é pro desenvolvimento. Então, é um benefício, né? É muito bom quando esse gestor compra essa ideia e consegue ali levar pro time para ter essa disponibilidade para fazer os relatórios dentro dos prazos. E é importante também o gestor entender que quando a auditoria vem, ela não está auditando a pessoa, não é a personificação do processo, né? Sim. Entender que apesar de você estar ali responsável pelo processo, você não é o processo. Sim. Então, quando a auditoria vem com uma recomendação, né, que não é nem um feedback exato, mas a recomendação da melhoria daquele processo, ela está falando especificamente do que pode melhorar naquele processo, que a consequência disso vai ser algo positivo para a empresa. E a gente entender que, como liderança do grupo, a gente está aqui sempre pensando no melhor para a empresa, né? E não no melhor para a Jéssica, no melhor para a Joyce, né? E nem todo mundo tá aberto à mudança, né? Nem todo mundo entende que mudança é algo que pode ser ruim, mas também pode ser bom. E muitas vezes, quando a gente vem numa mudança que ela decorre de uma auditoria interna, ela normalmente é uma mudança positiva. Que ela vem ali para poder melhorar o trâmite, otimizar. Eu falo isso muito pro meu time. Às vezes o meu time, eu vou adotar um sistema, uma planilha, e eles ficam resistentes a fazer, mas é porque eles olham muito, se focam muito na mudança e não se focam no benefício lá na frente. E aí é o mesmo viés que eu tento olhar para a auditoria. Isso aqui tá vindo para trazer benefício lá na frente. Pode ter um impacto aqui no começo para eu me adaptar a essa nova forma de agir, mas o resultado lá na frente vai compensar. Isso que importa. Perfeito. E aí também com relação a essas recomendações, né? É importante também entender o momento que a gente vive.
Então, quando a gente fala de processo, existem as maturidades, né? Então, não adianta também eu querer sair, por exemplo, de um grau 0 de maturidade do processo e eu ir para a escadinha do nível 7. Então, eu preciso entender que aquilo vai precisar ser mudado aos poucos e é fazer o melhor que a gente tem com os recursos que a gente tem. Porque, às vezes, para eu melhorar aquele processo, é necessário um investimento que naquele momento eu nem orcei aquilo. Então, eu não tenho nem como fazer. Mas o que eu consigo fazer hoje para melhorar aquele processo, né? E a gente se apega muito nisso, principalmente enquanto tecnologia, né? E a gente sempre se pergunta se a gente conta as moedas ali do que a gente consegue fazer, né? Então, o que a gente consegue fazer para evoluir os nossos processos também de forma que seja mais eficiente, né? Falando com o custo e o benefício, né? Então, também precisa entender isso, né? Onde estamos, o que a gente consegue fazer para evoluindo aos poucos, que eu também não consigo sair daqui e dar um pulo para cá sem subir os degraus, né? Então, até porque se precisar fazer algum ajuste, aí é mais difícil o caminho que você vai percorrer de lá de cima ter que voltar, né? De quando você vai ali ajustando aos poucos e acompanhando esse processo. E né? e uma coisa que a Jéssica falou que é super importante, que é o custo, né? Hoje, aliás, sempre, né? Hoje eu não vou... Sempre o valor, ele teve ali do lado e no pé da letra. De todas as decisões Tudo. que vão ser tomadas. Então, não dá pra gente simplesmente sonhar com o céu e não olhar pro custo e às vezes se atropelar e tornar aquele salto desnecessário. Então, tem que ser realmente muito bem programado para que atinja o resultado ideal e dentro da maturidade que a gente hoje tem. A gente nunca pode esquecer que a gente virou uma empresa de capital, uma empresa familiar para uma empresa de capital aberto. Então, e são muitos os procedimentos que a gente precisou evoluir e a auditoria interna ela tá aí para isso. E a gente veio também, uma parte que é super importante, foi de realmente aculturar na cabeça das pessoas o que era, para que serve. Por que eu tenho que montar um time de pessoas para isso? Eu preciso gastar esse dinheiro para isso? Então, a gente vai para aquele pensamento no pé da letra mesmo, na continha de padeiro ali, para entender que faz sentido sim, e os ganhos vão muito além dos gastos que a gente, porventura, possa vir a fazer. Perfeito. Aí, não, pode falar. A gente se empolga, né? Falando de processo. Tem uma coisa interessante também, porque a gente teve uma recomendação, aí já foi da auditoria externa, que foi tipo assim, vocês precisam evoluir num controle de complexidade de senha, por exemplo, né? E aí eu falei assim, caramba, a gente implementou, acho que há uns 2 anos atrás, não sei se vocês pegaram e se vocês foram uma dessas usuárias. Mas a senha, ela, por exemplo, ela não expirava e ela tinha uma complexidade mínima, né? Então, quando a gente fez essa mudança, de colocar a complexidade maior, que é um requisito de auditoria externa, né? E de questões de segurança também, o que eu escutava de reclamação, gente? Essa senha tem que hoje ficar eu tive que esperando mudar minha toda hora. senha. Eu reclamo. Eu entendo, mas eu reclamo. Não é que eu entendo. É aquela coisa assim, sabe aquele mal necessário? Que tu fala assim, poxa, eu sei que é importante. Eu sei que tem que resolver, mas tem que Mas quando você bota a senha, já usou essa senha, e aí você tenta botar mais um número e você já essa senha não, eu já tenho botando assim 1 ano já. Eu tenho que ficar anotando. Olha, mas olha o que a gente tinha que fazer. A gente tinha que aumentar tudo de uma vez. A gente tinha que aumentar a complexidade de senha. Ela tinha que expirar no mínimo de 2 em 2 meses. Se você errasse a sua senha por mais de algumas vezes, você tinha que bloquear. Enfim, tinha algumas regras de segurança, né? Eu fiz isso hoje, eu bloqueei minha senha. Então, tava dentro dessa regra. Prático. Exemplo prático. Eu voltei de licença e aí eu tava sem usar a senha há bastante tempo. E aí cara, mas era essa. Só que o que acontece? Se a gente fizesse isso de uma cultura que ninguém alterava a sua senha e fizesse tudo de uma vez, a gente ia ter o caos. Já teve, né? Então a gente fez aos poucos. Então, primeiro, o que a gente fez? Primeiro, aumentou a complexidade da senha. Aí a galera show, tudo mais. Aí passou alguns meses, aí a gente... Agora vamos expirar ela de 6 em 6 meses. Agora que eu decorei a minha senha. Não foi que a gente chamou há pouco de
vamos fazer logo tudo Agora de que uma eu vez. decorei a minha senha, vamos desfazer ela, esquecer e criar outra. Não, mas assim, eu fico brincando com isso, mas é muito importante esse procedimento que eles adotaram. É Sim. muito importante. Porque, de fato, as pessoas têm que ter, aí já olhando pro viés jurídico, e saber que senha é individual e não é pra se compartilhar, não deve ser, é sua. E se você fornecer e a outra pessoa fizer algo errado, você é tão responsável quanto. Perfeito. Não dá pra você simplesmente achar que, mas foi a Jéssica que usou minha senha, mas a Jéssica usurpou da sua senha, ela foi lá e... Não, eu forneci, então eu tô... É mais sério do que a gente imagina, né? A gente pode imaginar, eu vou te dar minha senha, mas a gente não sabe o que isso pode gerar lá na frente, certeza. né? E esse é um exemplo... LGPD, então, mas Exatamente. aí... Eu ia entrar. Gancho Então para já a próxima aproveita. pergunta, que vai para as duas, sobre a questão dos riscos emergentes e no que a auditoria interna pode apoiar vocês. Para a Jéssica, a questão da inteligência artificial, automação, cybersecurity, governança, né? E para a Joyce, a questão da governança corporativa, aspectos regulatórios, LGPD, fraudes e corrupção. Então, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho cada uma, a gente pode começar pela Joyce, na questão desses riscos emergentes, no que a auditoria é importante. Uma coisa que eu sempre gosto de dar um exemplo, quando a gente saiu de capital, né, de empresa fechada, familiar, para capital aberto, a gente não só saiu para capital aberto, mas a gente entrou num novo mercado. Aí eu gosto de fazer uma analogia, que é o seguinte, é como se a gente jogasse Série A e tivesse lá o campeonato Série B, também com outros regulamentos. Então, assim, a gente já entrou jogando no ápice do campeonato, onde as regras são mais robustas, mais exigentes. E aí a gente precisou, de fato, se estruturar e a gente precisa estar se estruturando. Isso não é um procedimento que encerrou. E a auditoria interna, ela faz parte dos controles internos, né? E é um ponto essencial que o mercado vai olhar pra gente. Não só os órgãos reguladores, não só uma CVM da vida, mas também o próprio investidor. Porque o cara ali não vai colocar o dinheiro dele numa companhia que ele não sente segurança para aquela companhia. Então, não vai. A gente tem aí exemplos de situações que aconteceram, como, por exemplo, a Americana, que fez... O caso da Americana, ele fez com que o mercado se tornasse ainda mais... neurótico, vamos assim dizer, sabe? Assim, ainda mais controlador do que a gente faz. Quando eu falo a gente, eu não tô falando nós, Matheus, eu tô falando nós, companhia aberta, como um todo, porque todo mundo deveria fazer dessa forma, né? E aí, nisso, a gente busca sempre ficar o mais próximo possível da boa governança. Nossa auditoria interna, ela é independente, ela responde pro comitê de auditoria, ela não tem, o gerente da auditoria não responde para um diretor direto. Um outro ponto que é super importante, a CVM, ela tá fazendo audiências públicas, vai fazer uma audiência restrita para poder fazer algumas mudanças nos regulamentos, né? E justamente para poder trazer ainda mais controle. E uma das situações que eles querem inserir é uma carta de conforto de controles internos, que deve ser assinada pelo CEO e pelo CFO. Então, para o CEO e para o CFO assinarem dizendo que eles estão confortáveis com os controles internos que a companhia tem, eles precisam efetivamente existir, porque eles passam a responder na pessoa física deles. Então, por isso, uma auditoria eficiente, ela é essencial para a companhia e para o valor de mercado da companhia. Porque hoje a gente não é mais só... Não basta só eu chegar lá, vender, comprar, fazer meu lucro líquido ali e dizer, opa, ganhei tantos milhões aqui de reais, tantos bilhões de reais. Não basta só isso. Eu preciso ter cuidado com o meu valor de mercado. E se meu controle interno não for bem desenhado e estourar alguma situação, isso reflete na minha imagem, no meu valor de bolsa. Assim, é uma bola de neve. É uma bola de neve das grandes. Então, até... trazendo um pouquinho da minha primeira pergunta sobre o gestor precisa valorizar isso. Precisa valorizar que o trabalho dele é importante quanto ali
o trabalho direto dele para a companhia é importante, mas ele ser receptivo para esse tipo de coisa também é importante, porque se não tiver uma boa Receptividade. e não tiver um bom resultado, isso pode refletir de forma muito negativa para a empresa como um todo. Perfeito, Joyce. E isso reflete 100% na tecnologia, né? Porque é diferente de muitos anos atrás, né? Que se eu ia ali numa mercearia, por exemplo, a pessoa comprava, eu anotava ali no meu caderninho, hoje tudo é sistema. Então, o sistema, a gente está falando de tecnologia, né? Então, isso tudo precisa refletir nos controles de tecnologia. Então, o que a auditoria, ela auxilia nesse processo? Existem frameworks de mercado, processos de mercado, e a auditoria conhece bem, em que nós, como tecnologias, precisamos minimamente atender esses requisitos para garantir que a gente tenha segurança nas informações que estão contidas ali naqueles sistemas. Então, aí eu posso falar de frameworks de própria segurança da informação, como Syscontrol, Niche e entre outros, né? Esses são os principais que a gente segue. A gente também tem frameworks como o ITIL, que é referência internacional de gestão de serviços de TI, que aí está incluso, por exemplo, a gestão de mudanças, que é como que eu faço alterações no meu sistema. Eu faço isso de forma com governança? Eu faço isso de forma segura? Ou a mesma pessoa que desenvolve o meu sistema é a mesma que sobe para produção, que é a mesma que testa, que é a mesma que faz tudo? Se é a mesma pessoa que faz tudo, ela pode fazer qualquer coisa, porque não tem ninguém que está ali controlando, né? Então, a importância da auditoria nesse ponto é olhando quais são os nossos processos que podem ter impacto para os resultados financeiros, porque são feitos dentro de sistemas e a gente precisa garantir a governança no sistema, né? E identificando se a gente está fazendo isso de forma correta. E aí, um dos principais processos hoje que está englobando esse processo é a própria gestão de mudanças no ambiente de tecnologia, né? Que é um dos processos que a gente vem aí há alguns anos martelando, né, na mudança de cultura, fazendo auditorias periódicas, a própria auditoria mesmo, nós enquanto área, né, antes que a auditoria chegue, a gente já faz auditoria. Muito bom. Então, toda essa cultura mesmo de auditoria, né, porque aí, conversando com o Cristiano, ele falando, né, vocês, a área, precisam garantir que o processo está acontecendo. Né? A gente vem e valida, né? Se aquele controle que foi definido está acontecendo. Mas como que vocês, enquanto área, conseguem garantir isso? Então, hoje, a gente, pelo menos nesse processo, que é muito importante para o mercado, para a auditoria externa e tudo mais, ele validar que esse controle está funcionando, a gente definiu política, a gente definiu procedimentos para que aquela política possa acontecer e a gente audita periodicamente. E mesmo fazendo isso há um pouco mais de um ano, a gente ainda encontra oportunidade em toda auditoria que a gente faz. É incrível. Toda auditoria sai um plano de ação gigantesco que a gente precisa atuar e vai corrigindo. E eu tenho certeza que vai chegar lá no final do ano, mesmo fazendo periodicamente, ainda vai encontrar coisa. É por isso que vocês falaram que não tem fim. Não tem fim. Porque é o tempo inteiro ali mudando e melhorando, agregando a performance da área, né? Exatamente. Bom, nós chegamos agora em um momento que nós vamos desmistificar algumas ideias e confirmar outras, né? Mitos e verdades sobre a auditoria interna. E aí, assim, a gente vai fazendo vai colocando para vocês. Quem se sente confortável pode responder, ou as duas, tá bom? Vão complementando. Então, o objetivo da auditoria do auditor interno é apenas encontrar erros e culpados? Não. É mito ou verdade? É mito. A gente falou muito sobre isso, né? Acho que o que a auditoria quer é melhorar processos. E acho que é um ponto que as pessoas dos setores devem entender muito, que a gente não está falando de caça às bruxas, né? Mas eu faço isso e a auditoria diz que o procedimento é errado. Tá, beleza. Então vamos mudar. Você fazia isso porque era assim que te ensinaram, porque era assim o procedimento anterior. Mas veio a auditoria e está apontando uma possível forma de melhoria. Então, não está procurando, não está investigando pessoas, está se buscando melhoria de procedimentos. Então, acho que é um ponto que é muito importante, até mesmo para as pessoas receberem um pouquinho melhor o time da auditoria. A auditoria interna é a polícia da empresa? Mito ou verdade?
Mito, né? Como a Joyce acabou de falar, né? Não tá vindo aqui como caça às bruxas, né? É melhorar os controles internos. Resumindo, né? A auditoria interna não previne fraudes. É verdade ou é mito? É porque, pra mim, ela não vai impedir que uma fraude já tenha acontecido, né? Mas a partir do momento que ela consegue identificá-la, ela consegue de alguma forma impedir que ela se repita, né? E aí ela também, o mindset de uma situação, ele muitas vezes é aproveitado para outras. Por isso que eu acho que é um meio mito, meio verdade aí. Eu acho que ela pode não prevenir, mas ela pode ajudar a melhorar. A não acontecer mais, Detectar né? possíveis também, assim, futuros ou alguma coisa assim. Porque se ela identificou, por exemplo, ela auditou um processo, ela identificou uma fraude por conta de uma falha no processo. Certo. Ela já viu uma oportunidade de melhoria naquele controle. Então, se ele identificou a oportunidade, teve um plano de ação e a área corrigiu, isso não é para acontecer mais. Então, aquela falha, ela foi tampada. Então, ela previne daqui para o futuro. Mas ela não preveniu o que aconteceu antes. Auditor não opina, só relata fatos. Mito ou verdade? Mito. Porque ele recomenda. Ele tem uma opinião. Ele tem, sim, uma opinião. Mas o que mais importante é entender que ele faz uma recomendação, né? Do que eles entendem que deveria ser praticado. E o que vocês falaram muito ali também, a questão da boa comunicação, né, entre a equipe do setor de auditoria interna e a equipe que está sendo auditada, né? Acho que a comunicação ali fluida vai ajudar bastante. E dessa construção em 4 mãos, né, que vocês falaram ali. Ele talvez, assim, a auditoria coloque um processo que vocês vão entender que não é aplicável ali para vocês, mas que vocês vão fazendo essa construção, né? Juntos também, né? É importante dizer também que quando ele emite um parecer ali, né, ele tá trazendo uma recomendação, também não é baseado só no achismo, né? Numa opinião de achismo, é baseada numa opinião de boas práticas. Então, se eu sei que aquele processo, ele tem uma oportunidade, porque ali, por exemplo, não tem uma segregação de função naquele processo, a exemplo do que eu trouxe do processo de mudança, que a mesma pessoa que faz aquilo, que é a que faz a outra, que é a que faz tudo, certo. então ele já vem como uma recomendação. Olha, eu recomendo que para esse processo, a pessoa que vai aprovar é diferente da pessoa que vai solicitar, por exemplo. Então, ele não está trazendo uma recomendação com base no achismo, ele está trazendo uma recomendação com base na boa prática de mercado, que precisa haver segregação de função dos processos, né? Perfeito. Se a empresa passou por auditoria externa, a interna é desnecessária? Mito ou verdade? Mito. Esse é um mitão. Porque um ponto que é importante que a gente deixe claro é que, como uma sociedade anônima, a empresa precisa passar pela auditoria externa, né? Ela é um procedimento que ela precisa ter. E a auditoria interna, ela faz o back-office daquilo. Ela também faz, ela pode até auditar processos parecidos com o da auditoria externa, mas elas precisam existir porque elas fazem trabalhos diferentes. Então, uma não anula a outra. Até porque a auditoria externa, ela está muito voltada para validar o controle financeiro da empresa, os né? números. E é um ponto que a auditoria interna não vai entrar. Não necessariamente é só naquilo. Ele tem um leque maior de processos que é para garantir o controle interno de todos os processos da empresa. Se não todos os principais, né? Porque também, quando a gente fala todos, o time do Cristiano tinha que ser gigante. Tinha que montar uma loja só do time do Cristiano. O auditor interno, ele deve ser independente? Deve. Com certeza. Esse é muito importante. É muito importante. Porque é muito importante que ele faça aquilo ali de forma ilibada, assim, sem influência, sabe? Eu tô fazendo, olhando de forma clara, sem qualquer tipo de... mas eu queria que tu seguisse por essa linha. Não, ele tem que ser independente. Ele tá olhando o processo pelo processo, e não o processo por quem é o dono do processo. E hoje a nossa auditoria interna, ela já segue as boas práticas de mercado, né? Ela está ligada diretamente ao conselho administrativo, então ela não vai sofrer influência da operação para dizer que não, mas espera aí, vamos seguir esse daqui que é melhor. Não, esse daqui é o melhor porque com base nas boas práticas e tudo mais, a gente consegue garantir aí essa imparcialidade, né? É super importante. Perfeito.
A auditoria interna atrasa os processos da organização? Mito ou verdade? Mito. Muito. Eu não acho que atrase, não. Pelo contrário. Ele pode, lógico, que ele vai te trazer novas demandas. Sim. Né? Exemplo do que eu disse, pega de um relatório, aquilo tudo mais. Mas é sempre focando na melhora dos processos. Então, ele não vai atrasar. Ele, pelo contrário, ele vai o objetivo dele é trazer apontamentos buscando uma eficiência ainda maior daquele procedimento, daquele processo. Então, não... E aí, se pensar dessa forma, como atrasar, que infelizmente alguns gestores pensam assim, acaba que você deixa de aproveitar aquela situação de melhoria. Até para ajudar a tornar o trabalho, né, mais eficiente, mais Sim. eficaz, otimizando, enfim. A auditoria interna e a gestão são rivais? Mito ou verdade? Não tem que ser, né? Se esse mito foi construído, ele precisa ser desconstruído, né? Que não tem como fazer nenhum desses processos sem ter esse elo, né? Sem ter essa comunicação, sem ter essa parceria. Porque senão a auditoria vai vir, vai trazer as recomendações e vai ficar por lá mesmo, porque o gestor vai identificar como algo negativo e aí pra que serviu, né? Então, precisa ter essa parceria entre ambos. Aí acaba perdendo tempo, né? Aí, O tempo sim, dele que então. teve que entregar subsídios para a auditoria, o tempo da auditoria que se deu ao trabalho de avaliar, e aí não trouxe a evolução que a gente espera. Então, não dá pra... E eu acho que e isso aqui é um ponto que, independente de estar se falando auditoria e gestor, entre todos os setores, a gente tem que olhar para o outro setor como um parceiro e não como um inimigo. Porque jogador solo não ganha jogo, né? Então... E no final, a gente sempre depende de todas as áreas. Muito. Né? Eu acho que não tem uma área que a tecnologia não conversa Não hoje. Quando- Verdade. Eu Verdade, olha, mas é verdade, porque você tá me dando apoio. Eu lembro que quando eu Ninguém tá cheguei no Mateus, tinha esse estigma no meu setor. Porque nós somos o jurídico, a gente não precisa... Eu falei, gente, vocês são jurídicos, vocês precisam de todo mundo. Com certeza. Porque vocês vão ser a ponte de informações para o escritório, para melhoria de procedimentos da companhia. É essencial que vocês se relacionem bem. Sim. E, infelizmente, existem pessoas que não pensam dessa forma. Não quero, não precisa me envolver. E o relacionamento em conjunto é Crucial. muito importante. Com certeza. Auditor interno deve saber de tudo sobre todas as áreas? Mito ou verdade? Olha, essa pessoa que souber, ela senta aqui do meu lado. É, Vamos vamos conversar como é que ela conversar. consegue, né? Porque eu acho que é impossível uma pessoa ela ter um conhecimento 100% de todas as áreas, né? É claro que é importante que o auditor ele tenha uma visão holística da coisa, ele tenha uma visão sistêmica para que ele consiga ter pelo menos uma noção do ambiente como um todo, mas ele não consegue ser especialista em todas as áreas. E é por isso que existe a figura do especialista, né? Então, se em algum momento surgir a necessidade de auditar algo que seja muito específico, né? Assim como a nossa auditoria interna já vem fazendo, então eu vou auditar o processo da área X. Então peraí, deixa eu trazer uma pessoa aqui que seja mais especialista nisso, porque ela vai ter mais facilidade para poder entender melhor o processo, encontrar mais oportunidades e conseguir colaborar de forma mais efetiva, né? Não tem como a pessoa saber de tudo, mas claramente ela precisa ter uma visão noção sistêmica do todo. Pra gente terminar essa rodada de mitos e verdades, a auditoria interna também deve ser auditada? Mito ou verdade? Verdade. Precisa. E aí, para isso, até para garantir, né, que o procedimento seja ilibado, transparente, aí faz através de consultoria externa. O auditor independente, né? Que aí pode ser uma consultoria ou uma pessoa jurídica. Mas o auditor independente. Muito obrigada, Joyce. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Antes da gente concluir, eu gostaria de que vocês deixem uma mensagem, né, para aqueles gestores que ainda não passaram por auditoria, por aquela área que ainda não teve essa experiência, falar um pouquinho dos benefícios para a tecnologia e para o jurídico, e convidar essas pessoas, né, para participar, para passar por esse processo. Legal. Começa? Bom, eu acho que é importante o gestor entender que o procedimento feito pela auditoria interna não só vai trazer benefícios para a sua área, mas para a companhia como um todo. Então, recebam
a auditoria interna. Não achem que eles vão lá como caça às bruxas. Eles realmente vão buscando o melhor para a companhia. Não, legal. Manter essa comunicação aberta, né? Entender que eles estão ali para apoiar e ser mais uma força externa que vai conseguir identificar coisas que talvez a gente no dia a dia não consegue enxergar, né? Que é o que acontece muito com a TI, que tá muito ali no fogo no dia a dia resolvendo problema, aí vem alguém que tá de fora e fala, opa, peraí, a gente tem uma oportunidade aqui. E é receber isso, né? Conseguir chegar ali num denominador comum e entender qual que é o melhor cenário, né? Para conseguir melhorar sempre os nossos controles internos. Sempre ter com esse objetivo de saber que aqui, fazendo isso, a gente vai estar trazendo benefícios para a empresa, né? E estamos todos aqui para poder colaborar com o crescimento da empresa, com a evolução da maturidade dos processos e estar de portas abertas, né? Muito bom. Perfeitas, meninas. Obrigada, Nada. Viu? Dani Muito Mateus, obrigada. agradecer vocês pela participação. Foi um prazer aqui estar do lado da minha parceira, Thaís. Prazer Conviver foi desse todo momento meu. com vocês. E agradecer por aceitarem, né, participar Acho que desse agradece o momento. convite. Muito É honrada. isso aí. E aí, Thaís? Você tá conectado? Porque a Uni tá on.